Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Espero que esse nosso encontro a gente esteja tudo em paz e que tudo venha acontecer de melhor nesse bimestre. Então, eu espero, pessoal, que vocês realmente assistam a videoaula com muita responsabilidade, muito compromisso, porque realmente a gente passa muito tempo preparando esse material com bastante satisfação, mas o melhor mesmo seria que a gente estivesse na sala de aula. Eu preferia muito, muito, muito mesmo que estivéssemos todos em sala de aula, porque é muito mais fácil a compreensão dos conteúdos, a relação entre nós, e tudo é muito mais fácil. Mas eu espero que realmente vocês tenham esse compromisso de tanto fazer a pesquisa no PDF, como assistir às videoaulas, para depois resolver as atividades. Está combinado assim? Então, vocês podem observar nesse início de aula que vamos ter, início também de terceiro bimestre, muito compromisso, muita responsabilidade, e o nosso conteúdo é justamente os tipos de discursos que iremos estudar. Mas vocês observem bem, esses discursos, nós temos como a temática Engine Direct Speech, que é justamente o discurso direto e indireto, justamente aquela fala própria da pessoa e aquela fala que é reproduzida. Ou seja, para nós entendermos bem o que seria esse discurso, observem assim, aqui esta gravura, onde, né, Susan fala, hello, said. Então, olá, disse Susan. Então, ela está usando a sua própria fala. Mas se eu fosse pegar isto que ela falou e repetir para alguém, eu estaria fazendo a reprodução, e isso eu estaria fazendo um discurso que indireto. Em língua portuguesa é muito fácil. Agora, em inglês, a gente tem que prestar bastante atenção em alguns detalhes. Então, nesse diálogo, nós podemos ver aí essa fala entre as duas personagens, que tem o entrevistado e o entrevistador, tá? Eu não vou estar lendo muito, para não levar muito tempo, então vocês podem observar, né, aquele som, I best tonight and forever, né? Estou ocupado esta noite, mas antes tinha esta pergunta aqui. Is the interview finished? Ele perguntou, a entrevista terminou? Aí aqui, ó, ela fez a pergunta, né? Alguém fez a pergunta, aqui também, que alguém confirmou, aí aqui, would you like to go out with me? Fez uma pergunta. Então, tudo usando suas próprias falas. Aí aqui, essas falas, elas estão reproduzidas, como vocês podem observar aqui, ó. He asked her if the interview was finished, perguntou, né? Ele perguntou para ela se a entrevista tinha o quê? Terminado. Aí ela responde aqui, né? Abaixo. Você veja que está aqui a reprodução, que do mesmo jeito, né? Se você observar o diálogo. Então, mas como é que a gente pode compreender isso mais precisamente? Então, vocês observem que estas formas, como eu já havia dito para vocês, elas podem se encontrar justamente nessas condições que temos aí, né? Que é justamente o tipo de discurso que os falantes, ou seja, nós utilizamos. Então, ele pode ser direto, aí, ó, quando for estudar para responder, venham para cá e observa, usando as mesmas palavras que a pessoa utilizou. Como ela disse, I love you. Eu te amo. Então, ninguém não reproduziu, a pessoa mesmo falou. Mas se você observar aqui no discurso indireto, ó, é quando a gente relata, né, com nossas próprias palavras, o que alguém falou.
Aí você observa aqui esse exemplo. Bom, veja que a frase ela já é diferente. She said that she loved me. Ela disse que me amava. Aí você é só observar aqui, ó, a estrutura é completamente diferente. Ó, love, e aqui, loved, tá? Presente, discurso direto, aí você responde, né? Faz essa reprodução aqui, utilizando o tempo que passado. Mas observem aqui a gravura, não vou ler, depois vocês com cuidado analisem direitinho, só observe o tempo verbal, ó, presente, aí aqui o was, né, que tanto para esse como o M fica o was no passado, que é o verbo to be. Nessa outra gravura também vocês podem observar, aqui também o uso do discurso, você pode observar aqui, né, I am, né, a terminação em ing, e aqui também, ó, disse, ela disse, né, she is. Mas veja o seguinte, aqui nesses quadros, você pode observar bem melhor ó, o discurso direto, bem aqui, né? E o indireto logo aqui na frente, aí você só observa isso, né? Ó, o tempo verbal. I am sad today. Ela disse, estou, né? O quê? Triste hoje. Aí veja o tempo verbal, ó. She was, né? Então, você já vê que, ó, tanto faz ser esse como o M, sendo o verbo to be, no passado. Ela disse que estava triste o quê? Ontem. Aí aqui, ó, o verbo estar no passado, você tem que responder aqui, né, no past perfect. Justamente o verbo to have com o verbo aqui também no passado. Aí fica had. E aqui, quando vier no futuro, com o eu, você vê aqui a possibilidade de usar o would. Então, só essa questão de você analisar bem, ó, observa o verbo e você vai acertar direitinho essa transformação do discurso direto em indireto. Aí você pode observar aqui também na gravura, né, novamente se repete, né, alguém diz, I play baseball with my friends. Aí, what did she say? A outra responde que né, faz essa reprodução. She said that she plays baseball with her friends. Aí você pode observar, né, que também existe algumas sugestões que eu vou dar para vocês, né, para analisar esse tipo de discurso. Aí você, novamente, ó, é só observar aqui. Simple present, estade. Aí, ó, para reproduzir para o indireto, o verbo que estava no tempo que presente, ele fica aqui no passado. Aí, outra frase. O verbo, quando vier no passado, tá certo? Aí, ele vai ficar também no past perfect, que é essa formação do verbo to have, que o passado fica had, e o passado do verbo, se ele for regular, né, a gente vai ter que tentar lembrar isso aí. Os verbos regulares, no passado, acrescentam o quê? ED. E os que não for, vai ser obrigado a vocês tentarem relembrar para ver o seu respectivo emprego. Aí aqui, neste quadro, é justamente só para reproduzir a fala que está aqui acima. Né? Ó, quando vem, né, no simple present, o verbo, ó, no simple past. Aqui, ó, né? No simple past, aí past perfect. E assim por diante. É só você analisar esse quadro aqui, observar as frases que estão aqui acima, que não tem erro. Você acerta com facilidade mesmo. Mas vamos tentar compreender, mais uma vez repetindo aqui, né, o que seria. Então, discurso aqui novamente, ó, direto, que ele pode vir em forma de pergunta. Do you speak English? Bob pergunta para Jack. Aí aqui Jack vai reproduzir essa fala. Aí, ó, he asked if spoke English, né? Aí você observa que ele simplesmente vai dizer, né? Ele perguntou-me se eu, o quê? Falava inglês. É aqui, ó, discurso direto, discurso o quê? Indireto.
Aí, esses outros exemplos aqui, simplesmente para um reforço. Ó, like, presente, vai reproduzindo, vai para a questão de que? Do passado. Like. Aqui novamente, quando o verbo tiver no passado, aí você observa aqui, ó. O verbo está aí no passado, finish, aí vai ficar no past perfect. É justamente essa função aqui. Aí vai aparecer had, né? Com essa terminação. E outras funções que estiverem, é só se conectar nos tempos verbais, no caso aí nós temos present, past e o future. Aí nessa primeira gravura aí, você só observar aí o verbo, ó, like it, aí aqui reproduzindo a forma de frase. O verbo é write, né, que é W-R-I-T-E, né, no presente, e o passado é wrote, como está aqui escrito. Eu escrevi uma carta. Aí no futuro, você só vai observar, tá aqui pequenininha, né, o eu e o would, quando aparecer, você já sabe que é o tempo futuro. E segmentando, vamos ver aqui na nossa atividade, o que seria possível para respondermos aqui, né? Uma opção, qual das duas opções, a gente transformando esse discurso aqui direto em indireto, né? Júlia disse, eu não quero ir. Então, qual seria das duas formas aqui? É só você observar o tempo que verbal, né? Tem aqui, ó, she didn't went to go, e tem aqui, she didn't go. Aí, você observou aqui o auxiliar, o presente, vai para o passado, aqui também está no passado, mas só que você vai observar que faltou o verbo aqui. Então, a primeira opção seria a letra A. Aí aqui tem Bill said, I work on Saturday. Aí você só observa o verbo, está no tempo presente, e aqui vai ficar do mesmo jeito ou vai ficar no passado? Claro que é no passado. Então, por isso que está correta a letra B. E aqui, do mesmo jeito, ó, is Mary, né, here, Mary está aqui, ou seja, né, ela pergunta, né, ele aqui pergunta. Aí veja como é uma pergunta, aí você tem que analisar, né, a palavra asked e a que eu sei, né? Aí no caso, o correto seria o quê? A letra A. Então, gente, esse foi o nosso assunto, o direct and indirect speech, ou seja, discurso direto e indireto, só você analisar os tempos verbais, direitinho, acompanhar a apostila e tudo mais fica bem esclarecedor na atividade. Então, chegando a videoaula, chegando a atividade em PDF e a atividade junto, vocês só ter essa responsabilidade de quê? De responder com cuidado, que não tem erro. Então, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade, se assim, né, nos permitirmos estarmos em sala de aula, que é o que é bom mesmo para todos nós. Bye e fiquem com